ti, guardada no meu coração. Irmãos, mesmo assentados, pode permanecer sentados. Eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia juntamente comigo, no texto ao qual nós vamos meditar aquilo que Deus tem para todos nós nessa noite. E se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Tem como subtítulo a segunda carta à igreja de Esmirna. E quero também, desde já, agradecer o convite, pastor Eliakim, pastor Ednelson, convite e a oportunidade de poder estar conhecendo os irmãos e poder ministrar a palavra de Deus, amém, aos corações dos irmãos. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Amém? Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor: e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Deus abençoe, já oramos por esta palavra, e que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para falar a todos nós nessa noite, amém? Deus tem uma palavra de bênção para as nossas vidas, em vista da comemoração desses 7 anos da igreja aqui em Amparo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a igreja invencível e vitoriosa, porque é isso que a igreja de Jesus é, invencível e já é vitoriosa. Não é que nós vamos vencer, nós já somos vitoriosos em o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre a igreja invencível e vitoriosa. Irmãos, o livro de Apocalipse, os irmãos sabem muito bem que quando o próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus, revela essa escritura ao apóstolo João, que em ocasião estava exilado na ilha de Patmos, inclusive por ser o único dos apóstolos, o único dos discípulos de Jesus, obrigado, irmão, que morreu de morte natural, segundo a tradição, segundo as histórias. Segundo a tradição, João, o apóstolo João, ele foi lançado em um tacho de óleo fervente e saiu ileso daquele tacho de óleo fervendo. E por isso temeram tentar matar ele de novo de uma outra maneira e exilaram ele, prenderam ele nessa ilha, que era uma ilha de prisioneiros, e ali ele permaneceu até a sua morte, e como eu disse, a segunda tradição, morreu de velhice, o único dos discípulos. E em ocasião, na ilha de Patmos, em um domingo, provavelmente, era o dia do Senhor, ele foi arrebatado em espírito. E ali o Senhor Jesus, ele mesmo dita para João e pede que ele escrevesse tudo aquilo que ele iria dizer, e então dá esse livro chamado Apocalipse, ou Revelação, na sua tradução. O livro da revelação. E quando o Senhor ele dá esse livro a João, para que ele enviasse então aos irmãos ali do primeiro século, a igreja de Jesus, que estava nascendo. Alguns dizem que o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 60 e 68, outros dizem que foi um pouco mais, nos anos 90 depois de Cristo, mas, de qualquer forma, foi no primeiro século. No máximo, até o ano 90 depois de Cristo, o Senhor Jesus, ele então dá a revelação a João, que escrevesse esse livro.
E ao contrário de que muitos pensam, né, tem muito crente que tem medo de Apocalipse. Quando o pregador fala, abre Apocalipse, muitos tremem, falam, meu Deus, lá vem. Mas o livro de Apocalipse, na verdade, é um livro que vem trazer para nós encorajamento. É um livro que foi escrito justamente para uma igreja que estava sofrendo perseguições, que estava passando por lutas, por tribulações, e o livro de Apocalipse vem para encorajar, para mostrar que o Senhor não havia esquecido a sua igreja, muito pelo contrário, o Senhor tinha planos futuros para a sua igreja. Então esse livro ele vem para trazer o encorajamento para aqueles que, quem sabe, estivessem querendo desanimar, estivessem talvez entristecidos com a situação. Aí vem o Senhor com este livro, um livro que vem trazer renovação, ânimo, fortaleza na vida do crente, na vida da sua igreja. E orando a Deus, o Senhor me dá então esta palavra para trazer aqui na igreja nesta noite, em um momento de comemoração. Uma palavra, como eu já disse, para uma igreja que é invencível, que tem lutado e vencido através dos séculos, para uma igreja que já é vitoriosa em o nome do Senhor Jesus. E o texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, então, foi a segunda carta das 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas que estavam ali na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, como também é conhecido. E a segunda carta, ela é das 7 a menor. É a menor carta entre as 7. E foi escrito, então, né, enviado ali para o pastor daquela igreja na cidade de Esmirna. Para os irmãos, para os crentes que estavam ali na cidade de Esmirna. E é uma carta, irmãos, direcionada, como eu já disse, à igreja que estava sofrendo perseguições. Estava passando por tribulações. E é também uma carta, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. É uma carta para nós, para toda a igreja, para todo cristão que passa por lutas, por sofrimentos, por dificuldades em todos os tempos. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã aqui nesta noite. Bom, a igreja invencível e vitoriosa, irmãos, como nós vemos aqui no texto lido, segundo o versículo 9, é uma igreja triunfante, porém, né, conquanto é uma igreja atribulada, que passa por tribulações. Entendam isso, versículo 9, né, no texto lido diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação. Eu sei as tuas obras, ou seja, o Senhor Jesus, Ele conhece, né, as nossas dores, as nossas tribulações, tudo aquilo que nós passamos. O Senhor conhece tudo acerca das tribulações que nós passamos em nossa vida, em nosso cotidiano, como um todo e também individualmente. O Senhor conhece as tribulações que a igreja passa como um todo, como igreja presbiteriana renovada de Amparo. E ao mesmo tempo, individualmente, na vida de cada um de nós. Ele conhece, Ele sabe tudo acerca daquilo que nós passamos. E são tribulações preditas pelo próprio Jesus. João capítulo 16, no verso 33, Jesus ele diz assim, olha, eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim, disse Jesus. Vos digo isso para que vocês tenham paz em mim. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, são tribulações já preditas por Jesus. Jesus disse isso aos seus discípulos e a todos aqueles que o ouviam. E o João, evangelista e o mesmo escritor do livro de Apocalipse, ele registra lá no capítulo 16, verso 33. Quando Jesus, ele mesmo expressa essas palavras, que no mundo teríamos aflições, tribulações. Então são tribulações preditas, nada do que o povo estava vivendo no primeiro século, no segundo ou hoje, foi surpresa para Deus ou para Jesus, pois o Senhor, ele sabia de todas as tribulações que nós passaríamos. São tribulações físicas, irmãos. A igreja no primeiro século, ela sofria perseguição física. Hoje, em muitos lugares no mundo, isso ainda acontece. A igreja ainda continua sendo perseguida em muitos lugares no mundo.
tribulações físicas também no que diz respeito à nossa vida individual, a vida de cada indivíduo, cada cristão. Tribulações na saúde, por meio de doenças, tribulações físicas que atingem o nosso físico por vários motivos, por várias causas que nós estamos envolvidos na nossa vida, no nosso dia a dia. Tribulações emocionais, a dor, o sofrimento, a morte, a perca, né, de um ente querido. E hoje, irmãos, a igreja mais do que nunca, né, os irmãos, a igreja vive tribulações emocionais, ansiedade, depressão, doenças que atingem o emocional. Depois dessa avalanche que o mundo viveu, né, com o Covid, né, com toda essa pandemia, aumentou, intensificou ainda mais essas crises e tribulações emocionais na vida de muitos. Tribulações preditas por Jesus. Ou seja, a maioria das pessoas, irmãos, passam por coisas que nunca imaginavam que passariam. Quando nós imaginávamos que iríamos passar por um momento em que a igreja teria que fechar as portas, pregar para a igreja vazia, né, por meio de redes sociais, para não deixar de cultuar. Quando nós imaginaríamos passar por situações como essas, num todo, individualmente, coisas que nós passamos, que a gente fala, meu Deus, eu nunca imaginei que passaria por isso. Uma enfermidade, a perca de um ente querido, a morte quando nos bate a porta, coisas que nós nunca imaginávamos que iria passar. E quando passa, depois que passamos por determinadas tribulações na vida, nós olhamos para trás e muitas vezes pensamos, meu Deus, eu nunca imaginava que eu conseguiria passar por isso, queria vencer. Mas tudo isso, irmãos, o Senhor Jesus, Ele já havia predito, e Ele mesmo se apresenta como aquele do qual nós precisamos em meio à tribulação. Entenda bem isso, o próprio Senhor Jesus é aquele que se apresenta. Eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressurgiu. Foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está conosco em todo o tempo, todos os dias. E isso não é porque eu estou dizendo, Ele mesmo prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde meu povo se reunir 2 ou 3, em meu nome ali eu farei presença, disse o Senhor. O Senhor, Ele habita em meio aos louvores. Ou seja, Ele mesmo se apresenta como aquele a qual nós precisamos em meio às tribulações que a vida muitas vezes nos proporciona, querendo ou não. Porque, na verdade, ninguém quer passar por tribulação, mas a tribulação vem. Por isso, o Senhor Jesus, Ele prediz tudo isso, né, como aconteceria. A igreja que é invencível e vitoriosa, irmãos, é uma igreja rica, conquanto ela é pobre. Parece contraditório, né? É rico ou é pobre, pastor? E o Senhor Jesus, né, Ele diz, eu conheço a tua pobreza, ainda no versículo 9. Ele diz para a igreja de Esmirna, eu conheço a tua pobreza. Irmãos, segundo a história, a igreja de Esmirna era um povo simples. Era um povo, né, individualmente simples, e como igreja era uma igreja pobre. Como igreja era uma igreja pobre, um povo simples. Um povo que tinha simplesmente o suficiente para sobreviver. Mas aos olhos de Deus, eles eram ricos. Aos olhos de Deus, era uma igreja rica. Aos olhos deles mesmos ou dos outros, era um povo simples e pobre. Mas aos olhos de Deus, era uma igreja rica. Ou seja, se nós considerarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, nós vamos perceber o quanto nós somos ricos aos olhos de Deus, assim como foi falado aqui nesta noite pelo pastor Ednelson. Como nós somos ricos?
Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a palavra nos mostra que nós somos ricos em relação à posição que estamos em Cristo Jesus. E lá Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Ou seja, em outras palavras, o Senhor Jesus, sendo Ele dono do ouro, da prata, sendo Ele o motivo pela qual todas as coisas foram feitas e criadas, como diz as Escrituras, para Ele e por Ele são todas as coisas, deixe o esplendor da sua glória, se fez pobre, deixou a sua riqueza, a sua glória, se fez pobre, para que por meio disso, em Cristo Jesus, nós nos enriquecemos. Levando em consideração, somos ricos nas obras que fazemos em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18, Paulo diz assim, que façam bem, enriqueçam em boas obras, e repartam de boa mente, e sejam comunicáveis. Irmãos, em Cristo Jesus, quando nós praticamos a boa obra, ajudamos aquele que muitas vezes necessita muito mais do que nós. Porque isso é interessante como a igreja faz, né? Lá em Rio das Pedras nós fazemos, eu acredito que os irmãos façam algo parecido, se não igual, nós fazemos a mesa do amor, e todos aqueles que podem contribuir com 1 quilo de alimento, com algo, e nós ajudamos aqueles que precisam ainda mais. E isso, irmãos, diante de Deus nos faz ricos, poder ajudar aquele que precisa muito, muito mais do que nós. Levando em consideração, irmão, nós somos ricos quando partilhamos da rejeição que Cristo sofreu. Hebreus capítulo 11, no versículo 24, 26, a partir do 24, ali o escritor aos Hebreus, ele registra que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, deixando ali de viver na riqueza do Egito ou do pecado por um tempo, e preferiu viver a usurpação, a viver as afrontas, a dificuldade que todo o povo viveu ali na travessia do deserto, e fez isso, irmãos, preferindo viver o vitupério de Cristo. Ou seja, nós somos ricos, irmãos, quando nós compartilhamos, quando nós partilhamos, quando nós vivemos a mesma rejeição que Cristo também viveu. Quando deixamos muitas vezes a mordomia deste mundo para servir a Cristo e fazer a sua obra. Somos ricos, irmãos, pela fé. Tiago, ele diz lá no capítulo 2, versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele olha para essa terra e vê as pessoas simples, mas com um coração voluntário. Que muitas vezes, como Jesus falou a respeito da viúva pobre, que deu tudo que tinha, aos olhos do homem não era nada, mas aos olhos de Deus foi a maior oferta de todas que foi ali colocada naquele gasofilaço. Porque o Senhor, como diz as Escrituras, Ele olha para o coração do homem, Ele vê o nosso interior, Ele conhece. Por isso que a igreja de Esmirna, quem sabe aos próprios olhos, aos olhos dos outros, era uma igreja pobre, simples, mas aos olhos de Deus, como diz as Escrituras, eles eram ricos diante de Deus. Não tinham templos luxuosos, não tinham torres altas, não tinham luxo, mas tinham ali a presença de Deus, tinham os olhos de Deus voltados para eles. E hoje, irmãos, não é diferente. Eu não quero aqui falar de outras igrejas, não.
Mas existem tantas igrejas luxuosas, templos luxuosos, megas templos. Vivemos no momento no Brasil das megas igrejas. Mas os olhos de Deus, irmãos, eu quero dizer para você que nesta noite que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, igreja do Senhor. Que aos olhos do mundo, ou quem sabe até hoje aos seus próprios olhos, eram pobres. Mas eu quero que você saiba que aos olhos de Deus você é rico. Aos olhos de Deus você é herdeiro do reino dele. Aos olhos de Deus você é herdeiro de todas as promessas que o Senhor conquistou ali na cruz. Você é chamado, você é escolhido pelo nosso Deus. A igreja vitoriosa, irmãos, a igreja que é invencível e vitoriosa, é uma igreja fiel, mesmo no sofrimento, mesmo sofrendo, é uma igreja fiel. Isso faz da igreja do Senhor Jesus, invencível, vitoriosa. Eu aprendi desde cedo, irmãos, que um homem, uma mulher que está na presença de Deus, ele é invencível. Tenha certeza disso. Um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança, se estiver na presença de Deus e andar com Deus, ele se torna invencível. Em todas as coisas, em todas as áreas da vida, ele já é mais do que vencedor. É claro que isso não nos isenta da luta e da batalha. Não nos isenta. Para que a igreja do Senhor continue triunfando e crescendo, é necessário luta, é necessário trabalho, sim. Mas nós já somos vitoriosos, já somos vencedores no nome do Senhor Jesus. Versículo 10, o Senhor Jesus manda que João então escreva: olha, não temas o que hás de padecer, não tenham medo. As lutas que virão, não temas o que hás de padecer. Ou seja, todo crente vai sofrer em algum momento. Todo aquele que se coloca a servir a Cristo, ele vai passar por uma dificuldade, ele vai sofrer em algum momento. A nossa igreja, irmãos, a igreja presbiteriana renovada é uma igreja bíblica. Se você for, nós estamos aqui, se você for na minha igreja ou qualquer outra igreja presbiteriana renovada, é uma igreja bíblica. Nós pregamos a palavra de Deus. Pregamos Bíblia. Então nós não somos adeptos daquele pensamento que a pessoa vai vir para a igreja e ela vai se enriquecer e vai viver uma vida de mar de rosa. Não, nós pregamos a palavra de Deus. E a Bíblia, em nenhum momento, você vai encontrar Deus prometendo riqueza para a sua vida. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, o Senhor, Ele promete que vai suprir todas as nossas necessidades. Todas. Todas as nossas necessidades, o Senhor promete que Ele vai cumprir. E todos, como eu já disse, todo crente, ele sofre em algum momento, todos. Por isso, Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Padecerão perseguição. Todos, não é um nem outro, é todos que querem, todos que querem viver em Cristo Jesus piamente, certo? Viver realmente uma vida em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E tem vários motivos por que isso acontece. E a pergunta que não se cala é: por que o justo sofre? Por que uma pessoa que é justa, temente a Deus, serve a Deus, ele sofre? Afinal de contas, eu vim para a igreja para ter uma vida abençoada. Eu vim para a igreja para ter uma vida de conquista, de vitórias. Mas então por que o justo sofre? E a palavra de Deus nos dá vários motivos por que sofremos neste mundo. Primeiro, como o próprio texto dessa mensagem,
Ali Jesus já diz para João, ele escreve aí, João, que o diabo vai lançar alguns de vós nas prisões. Em outro momento, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, toma cuidado, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor buscando alguém para tragar. Ou seja, sofremos, irmãos, porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário. O diabo é o nosso adversário. E eu costumo dizer, irmãos, que o diabo nunca vai ficar de braço cruzado vendo o crente vencer e vai ficar admirado. Olha, mas como aquele irmão está sendo abençoado, está vitorioso. Não. Ele vai se levantar, ele vai tentar, de uma maneira ou de outra. Mas isso, irmãos, eu digo não para que você tenha medo. Como Jesus disse, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Jesus venceu Satanás, Jesus já venceu o diabo, então ele pode se levantar, ele vai se levantar, mas a vitória é nossa, a vitória é tua, em o nome do Senhor Jesus. Então sofremos porque o diabo, o nosso adversário, ele luta contra nós, e glória a Deus por isso. Quanto mais o diabo estiver zangado com você, é porque Deus, é porque Jesus está feliz com a tua vida. Isso é bom. Amém? Então sofremos, o justo sofre, o crente sofre perseguições, lutas, tribulações. Um dos motivos é porque nós temos um adversário. Nós temos um adversário. Mas, como diz as Escrituras, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Irmãos, sofremos também por causa do pecado. Sofremos por causa do pecado. O pecado é a raiz de todos os males. O salário do pecado é a morte. Sofremos por causa do pecado. Doenças, enfermidades, tantas desgraças, tudo por causa do pecado. E no pecado envolve muita coisa. E por isso sofremos. São decisões, são consequências das decisões, são consequências de pecados. Isso traz sofrimento, traz dor. Todo pecado traz consequências negativas, todo pecado traz dor, traz sofrimento. Então, muitas vezes sofremos por causa do pecado e somos pecadores. Por isso sofremos. Sofremos, irmãos, por causa do mundo. Quando estamos com Jesus, como diz Paulo lá a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12, quando estamos com Cristo e queremos viver uma vida piamente em Cristo Jesus, padeceremos perseguições, porque nós iremos na contramão do mundo. Nós vamos de encontro com o mundo. Toda vez que uma pessoa se converte do mau caminho, ela está seguindo, então, a rota do mundo, ela se converte. Então, ela vai bater de frente com o mundo agora. Por isso, perseguições, por isso, muitas vezes, zombaria. Eu sou de um tempo, apesar da minha juventude, eu sou do tempo que, quando se convertia, as pessoas diziam, virou crente. Eu me converti jovem, batizei, eu tinha 14 anos de idade, final da década de 80. E muitos amigos da escola, você virou crente, agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E era essa a expressão. Hoje, ser crente está até na moda, Mas, alguns anos atrás, há 30 anos atrás, quando uma pessoa se convertia, família muitas vezes se virava. Eu tinha um irmão da nossa igreja, jovem também na época, quando ele se converteu, ele foi expulso de casa. Foi morar na casa de um presbítero, que é uma família pioneira da nossa igreja lá em Rio das Pedras. E está firme até hoje. Um jovem que nós tiramos de dentro da cadeia. Um jovem que se converteu dentro da cadeia, veio para a igreja, se converteu. Quando se converteu no dia do batismo, ele foi expulso da casa dele. Mas está firme com Jesus até hoje, casado, tem uma filhinha, está na presença de Deus até hoje, um homem abençoado, tem a casa própria, tem o seu trabalho, é uma bênção. Mas é desse tempo, em que as pessoas se convertiam, você virou crente, Hoje em dia nem tanto, mas eram perseguições. Por quê? Você vai na contramão do mundo, e glória a Deus por isso.
Porque aqui, irmãos, nós estamos de passagem, o nosso descanso não é aqui. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui de passagem, somos apenas forasteiros e peregrinos nessa terra. O nosso descanso não é aqui. Deus nos prepara para sermos cidadãos dos céus. Por isso o mundo nos odeia. Por isso o mundo se levanta contra a igreja de Cristo. Porque o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é o céu, que o Senhor Jesus prometeu e já tem preparado para nós. Amém? Então por isso sofremos. Mas a igreja que é invencível e vitoriosa, ela permanece fiel mesmo diante do sofrimento, como nós vemos na igreja primitiva. Contemporâneo, com esse tempo, do livro de Apocalipse, foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, também na década de 60 depois de Cristo, primeiro século. Em Atos capítulo 8, no versículo 4, interessante que lá o autor, escritor de Atos, ele escreve assim, versículo 4 do capítulo 8: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Que maravilha, irmãos. Veja bem, Paulo já havia dito, então, que todo aquele que se propõe a servir a Cristo de forma piamente, de forma rigorosa, servir a Cristo, todo aquele, ele irá passar por perseguição. E aqui, então, o escritor de Atos, ou seja, Lucas, ele escreve no capítulo 8, versículo 4, que todos aqueles que andavam dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que maravilha que foi a perseguição. Abençoada dispersão, A igreja cresceu de uma forma tremenda, sobrenatural no primeiro século. E uma das causas, o motivo foi justamente a perseguição. Foi essa dispersão. O povo estava ali aglomerado num só lugar, a dispersão, a perseguição fez com que os crentes fossem para todo lado. Mas, como diz as Escrituras, por onde eles iam anunciando o Evangelho. Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, reunidos nesta noite, celebrando ao nosso Deus e comemorando os 7 anos da igreja aqui em Amparo. Estamos aqui reunidos cultuando a Deus, amém? Quem veio cultuar o Senhor? Amém. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, isso é bom. Isso é maravilhoso, irmãos, é sinal, você que está aqui, é sinal que você valoriza o culto. Glória a Deus por isso. Isso é bom, isso é maravilhoso. Deus, Ele tem prazer, esse é o culto racional, que é prazeroso aos olhos de Deus, ao coração de Deus, e somos abençoados, cada culto que nós participamos. Mas, e depois que acabar o culto? E amanhã? Terça, quarta, quinta, semana, durante a semana, Os dias que não tem culto. É interessante, irmãos, que a nossa vida na igreja, em relação à proporção, a porcentagem do tempo que nós temos na igreja em relação à nossa vida é muito pouco. Até para nós obreiros, até para os pastores, obreiros. A maior parte da nossa vida é fora da igreja, não é assim? Amém? Infelizmente, Mas é assim. Antigamente, ainda nós tínhamos culto terça-feira de oração, tinha quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e as pessoas até participavam. Hoje já não tem mais tanto assim, a maioria das igrejas é um culto na semana, domingo à noite, às vezes tem escola bíblica de manhã, domingo à noite, tem igreja que já está só aos domingos. Eu não estou falando só da nossa denominação, é de uma forma geral. Por vários motivos, Por vários motivos. Mas mesmo quando era terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, mesmo assim, quando fôssemos fazer uma soma do tempo e em relação à porcentagem do nosso tempo na igreja, em relação ao tempo fora da igreja, mesmo assim era maior.
Então a grande questão é, quando estamos cultuando, nós nos reunimos para cantar, para orar, né, para aprender, para louvar o Senhor, e isso é bom, como eu já disse. Mas e depois, quando estamos dispersos? E depois, quando a igreja se dispersa, depois do culto, durante a semana, no trabalho, na escola, na faculdade, no lar, diante da sociedade, e quando estamos dispersos? E quando nós estamos dispersos, ou seja, Deus, Ele valoriza o nosso culto, com certeza. É agradável a Deus. O nosso louvor, né, feito de coração, eu creio que chega como aroma suave diante de Deus, o Senhor nos abençoa, e no meio dos louvores Deus habita, e é no ajuntamento do povo que Deus ordena as bênçãos com toda certeza. É muito importante estar no culto. E se você está aqui nessa noite é porque você valoriza o culto. E continue valorizando o culto. E Deus se agrada com o nosso culto. E Deus se agrada também com o nosso testemunho, com a nossa vida, quando estamos dispersos. Tenha certeza disso. Deus também se agrada com esse momento, como eu disse, né, nós sabemos que é a maior parte da nossa vida. E os cristãos primitivos, né, ou seja, do primeiro século, da igreja de Esmirna, né, dos crentes, né, dos primeiros discípulos dos discípulos de Jesus, eles, né, os cristãos de forma geral, eles foram dispersos por causa da perseguição. Por isso, podemos dizer que abençoada foi essa dispersão. Foi crente para todo lado naquele lugar, né, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e foi nos confins da terra, e chegou até no Brasil. Então, abençoada a dispersão. Permissão de Deus, Deus tinha um propósito em tudo isso, glória a Deus. E é importante, irmãos, entender que mesmo diante da perseguição, do sofrimento e dessa dispersão, tendo em vista que a carta, né, que nós lemos, ou seja, o livro de Apocalipse, tão quanto o livro de Atos dos Apóstolos, é um povo contemporâneo. De 60 a 90 depois de Cristo, é um povo contemporâneo. E apesar de toda a dispersão, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a perseguição, que Paulo já diz que todo crente que quiser servir a Cristo piamente, andar com Ele, passará por elas, inclusive a igreja hoje no século 21. Os irmãos primitivos, irmãos, apesar de toda a perseguição e luta, tribulação, mesmo quando dispersos, eles não se angustiaram. Eles não se angustiaram, ou seja, eles poderiam ter se queixado, né, por muitas coisas. Eles tinham motivos para se queixar. Motivos de sobra para se queixar. Eles confiaram em Jesus, na sua palavra, nos seus ensinamentos, eles confiaram. Mas estavam vivendo perseguições e tribulações. Irmãos, hoje nós vivemos um momento, às vezes, aqui não acontece em Amparo, mas lá em Rio das Pedras, às vezes um irmão está faltoso, aí eu vou lá visitar. Irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, está tudo bem. Está com algum problema? Não. Está com dificuldade? Não. Mas o que está acontecendo? O irmão está aí na igreja, pastor, estou desanimado, estou cansado. Não tem nem motivo, nem ele tem motivo. O que tem? Não tem nada. Está tudo bem, está. Mas estou desanimado. Desanimado. E os crentes primitivos, eles tinham motivos. Eles confiaram. Tudo que Jesus havia dito, tudo aquilo que os discípulos estavam pregando, mas mesmo assim veio a tribulação e a perseguição. Eles ofertaram com sacrifício. A Bíblia diz lá em Atos que eles vendiam as propriedades, né, repartiam uns com os outros, investiam no reino de Deus. Hoje, para trazer uma oferta, um dízimo, é uma luta. Um dia um irmão falou assim para mim, falou assim, pastor, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu falei, então vamos para o Novo, né? No Novo eles vendiam tudo que tinha e repartiam com a igreja. Quer fazer isso, quer voltar para o dízimo, né?
Irmãos, eles tinham motivo, eles ofertaram, eles fizeram com sacrifício, mas eles se tornaram pobres financeiramente. Ninguém ficou rico naquela época. Não havia testemunho como alguns que a gente ouve por aí, na televisão, que a pessoa veio para a igreja, hoje é empresário, tem carro, tem casa. Não. Naquele momento da igreja, eles doaram tudo que tinham, ofertaram com sacrifício e não receberam nada financeiramente em troca. Entenda isso. Eles amaram, fizeram por amor, anunciavam a palavra com amor, pregaram com amor e foram odiados. Odiados, perseguidos, presos, mortos. Os líderes foram presos e martirizados. Todos os discípulos, exceto João, foram martirizados, foram crucificados, decapitados, foram mortos das formas mais cruéis possíveis. Então, sim, eles teriam motivo para estarem angustiados, eles teriam, mas não ficaram. Eles iam por toda parte, anunciando a palavra. Por onde eles iam, a dispersão, a perseguição, ao invés de ficar ali reclamando, eles anunciavam a palavra de Deus. Olha que maravilha. Por isso a igreja invencível e vitoriosa. Eles não ficaram ali reclamando, murmurando, eles se mantiveram louvando e anunciando a palavra de Deus, mesmo na adversidade, na luta, luta de verdade. Adversidade difícil. E sabe o que aconteceu com isso? O mundo começou a admirar esse povo. Começaram a admirar eles. Como que pode? Quanto mais mata, mais crente nasce. Quanto mais persegue, a igreja cresce. E o mundo começou a ficar admirado. Um dos maiores perseguidores, inimigo, que foi Saulo de Tarso, se converte e torna um deles. Por causa do exemplo, do testemunho daqueles que iam sendo dispersos, perseguidos, mas continuavam anunciando a palavra. Quando dispersos, eles não criticaram, irmãos. Eles também teriam motivo para criticar, né? Poderiam ter amaldiçoado seus líderes, né? Poderiam dizer, olha, por que foram tão dogmáticos, né? Por que não cederam um pouquinho? Poderia ceder, né? Só um pouquinho. Por que foram tão dogmáticos? Por que eles não tiveram, né? Por que eles começaram a inquietar o público, chamar a atenção? Estava que nem Elias, no tempo de Elias, é tu o perturbador de Israel. A igreja estava assim, chamando a atenção. Eles poderiam ter criticado, mas por que vocês chamaram tanta atenção assim? Podia pregar mais, né, tranquilo, aí, nas escondidas. Eles teriam motivo, né, dizer, olha, vocês, aos líderes, né, chegar para os discípulos de Jesus, falar, olha, vocês poderiam ter sido mais diplomáticos, né? Agora nós estamos sofrendo perseguição, tribulação. Por que vocês não foram mais diplomáticos, mais políticos, né? Por que vocês não foram crentes legais? Sabe o crente legal para o mundo? Irmãos, o crente legal para o mundo é terrível. Porque o crente legal para o mundo é aquele crente que não fala de Jesus. Já viu aquela pessoa falar, não, fulano é crente, mas ele é legal, não fica falando de Jesus. Ah, é crente, mas é legal, não fica falando de Bíblia. Ele trabalha aqui com a gente, ó, fulano é crente, mas ele trabalha aqui com nós, mas ele é legal. Ele não fala de Jesus, não fica falando de Bíblia, é um crente legal. Poderiam ter criticado os discípulos, né? Falar, olha, vocês poderiam ter sido crentes legais, né? Uns crentes legais. Mas não, foi chamar atenção. Mas a verdade, irmãos, é que a crítica somente prejudica a igreja. Tanto seria naquele tempo, mas eles não criticaram. Porque a crítica somente iria prejudicar a igreja que estava nascendo. Então eles não criticaram, mesmo diante da perseguição, diante de toda aquela dispersão, eles não criticaram. Porque a crítica só prejudica, e hoje não é diferente. Criticar os líderes, ficar criticando um ao outro, por que não é assim, por que não faz daquele jeito? Irmãos, isso não resolve, somente prejudica a igreja. E a igreja, para ser invencível e vitoriosa, não pode haver crítica, principalmente dentro dela mesma.
O reino não pode estar dividido, amém? Ou seja, né, esse negativismo, crítica, somente vai enfraquecer o poder espiritual do crente, da igreja e do reino de Deus. É aquela história, não, mas é verdade, a verdade tem que ser dita. Não, irmão. Crítica não resolve nada, crítica somente prejudica. E por isso os cristãos primitivos, eles não criticaram os seus discípulos, os seus líderes, os seus irmãos, eles não se preocuparam com nada disso, muito pelo contrário, o propósito deles era anunciar a palavra. Então, ao invés de ficar criticando o outro, ficar criticando os líderes, eles iam anunciar a palavra, e anunciavam a palavra por onde eles iam, eles anunciavam a palavra. Simplesmente eles anunciavam a palavra, transformando o mundo da sua época, alcançando uma pessoa de cada vez. Simples assim. Ao invés de ficar criticando, de ficar reclamando, de ficar se angustiando, eles simplesmente pregavam a palavra, anunciavam a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Mas anunciar, falar de Jesus, todo crente pode e deve fazer. Anunciar a palavra. É o que eles faziam. Iam por todo lado anunciando a palavra. Anunciando a palavra. E ao invés de críticas. Irmãos, esses dias eu vi, talvez alguém aqui tenha visto, nos noticiários, foi no dia 12 agora do mês 4, 12 agora desse mês, noticiário horrível, lamentável, um pastor no Rio de Janeiro que estava cometendo a pedofilia, além do adultério, pedofilia, com uma garota de 14 anos de idade. Eu vou falar aqui o nome do ministério, talvez alguém tenha ouvido essa reportagem, mas também não é nenhuma novidade, que saiu na televisão, apareceu na Record, no SBT. Mas eu vou falar o nome da denominação, porque eu quero que vocês entendam o que eu quero falar com tudo isso, expondo essa situação. Pastor da Assembleia de Deus. Então, foi pego no ato, com uma garota de 14 anos. Os policiais abordaram, viram ali a situação, e ele foi preso na hora. Aí, conversando com a menina confessou que já fazia mais de um ano que estava sendo abusada, e o pastor usava da religião, do seu status de pastor, e dizia para a menina que fazia aquilo, que era para trazer cura, e etc. Aquelas coisas diabólicas. Mas o que eu quero dizer, trazendo essa triste informação para os irmãos que não viram, que não ouviram essa reportagem, é que a crítica vai contra a igreja. Aí você vai falar de Jesus para alguém e fala, mas todo pastor, porque toda a igreja, todo pastor é ladrão, toda a igreja. A crítica, irmãos, jamais deve ser contra a igreja. Eu falei aqui que eu ia falar da denominação, por quê? A culpa não é da Assembleia de Deus. A culpa é desse pastor, dele individualmente. Que foi preso, vai pagar e se converter de verdade, quem sabe tem a chance de uma salvação. Isso pertence a Deus. Mas o que eu quero dizer é que a crítica não é contra a religião, não é contra o cristianismo, não é contra a igreja, contra a denominação X ou A, B, Y. Não, a culpa aqui é individualmente daquele pastor, que falhou, que errou, que pecou. Então, a crítica não deve ir contra a igreja, contra o ministério, contra a cristandade de uma forma geral. Mas é claro que o mundo, que as pessoas lá fora vão aproveitar esse tipo de escândalo para poder julgar toda a igreja, todo pastor, todo crente, toda a denominação. E a palavra do Senhor já nos diz que seria lícito que viriam os escândalos, mas ai daquele por quem viesse. Mas o importante, irmãos, é que os nossos primeiros irmãos, a igreja do primeiro século, eles não criticaram, não gastaram tempo com críticas, muito pelo contrário. Eu estou tentando acompanhar a hora aqui para não passar muito da hora. Não sei se meu relógio está certo, não está certo? O meu está, então tem uns minutinhos aqui ainda. Amém? A igreja, irmãos, a igreja que é invencível e vitoriosa, ela
mesmo, né, aquele povo, mesmo quando dispersos, eles se importaram em evangelizar. A Bíblia diz, né, no texto, em Atos 8:4, que eles iam por toda parte anunciando a palavra. Porque, irmãos, por onde nós passarmos, vai ter pessoas que precisam ouvir a palavra. Por onde? Todo lugar. É na família, no lar, é no trabalho, é na escola, é na viagem, em todo lugar. Vai existir pessoas necessitadas, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Por todo lugar. Por onde formos, haverá pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. A igreja invencível e vitoriosa é aquela igreja que não pode esquecer jamais da sua fidelidade para com Deus. Jamais da fidelidade para com Jesus. Por tudo aquilo que Cristo fez e sofreu por amor de nós. Mas como eu disse, irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que muitas vezes o crente ele desanima, ele acaba, né, desanimando sem motivo, não tem nem motivo. Eu digo isso, irmãos, levando em consideração o sofrimento que a igreja primitiva sofreu, que os irmãos ali passaram naquele momento. Quando olhamos, né, para a história, né, dos apóstolos, por exemplo, como eu já disse, o único que morreu de velhice, mas não, né, tranquilamente, foi João. Os demais discípulos, todos eles sofreram martírio, das formas mais cruéis. Como eu disse, crucificados, decapitados, né, enfim, das formas mais cruéis. Os discípulos dos discípulos sofreram da mesma maneira. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, presos, mortos a dezenas, a centenas. A Bíblia relata, aliás, a história relata, né, alguns discípulos dos discípulos, por exemplo, Policarpo, que foi discípulo de João, quando ele foi preso, segundo a tradição, perguntaram para ele, olha, nega Jesus e a gente deixa você tranquilo. E Policarpo lhe diz, olha, hoje, com mais de 80 anos, eu sirvo esse Cristo há mais de 40 anos, e o Senhor Jesus nunca me fez mal, somente bem. Jamais o negarei. Conclusão, foi queimado vivo. Inácio de Antioquia foi devorado por leões. Cristãos que foram mortos, queimados, mortos de formas terríveis, perseguidos. Mas como já foi dito aqui nesta noite, a igreja cresceu, a igreja venceu, a igreja passou por tudo isso vencendo, e continua vencendo, continua vitoriosa, apesar de todas as tribulações, de todas as lutas, né? Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eternas. E Paulo ainda acrescenta, olha, em tudo somos atribulados, porém nós não nos angustiamos, perplexos, mas não desanimados. Haverá luta, haverá dificuldades, sim, lutas, dificuldades, tribulações, em várias áreas da nossa vida, sim. Mas o Senhor Jesus, Ele garante para nós que aquilo que Ele tem preparado para nós, irmãos, é algo maravilhoso e tremendo. Como diz as Escrituras, é algo que os olhos nunca viram, que o ouvido nunca ouviu, que nunca penetrou no coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas somente aqueles que são espirituais entendem essas coisas. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. No texto que nós lemos essa mensagem, né, voltando ao texto, em Apocalipse, capítulo 8, do capítulo 2, do verso 8 ao 11, no final, ele vai então concluir a recompensa daquele que vencer e ser fiel até a morte. Veja bem, irmãos, é ser fiel até a morte, não é, né, por causa de uma zombaria, por causa, né, de uma dificuldade, uma tribulação, não, é até a morte.
É o tempo todo. Enquanto estivermos vivos nessa terra, ser fiel ao Senhor. E Ele promete: dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Irmãos, vale a pena continuar servindo ao Senhor Jesus. Hoje comemoramos aqui 7 anos da história desta igreja nessa cidade, na cidade de Amparo. São 7 anos, quem sabe, até que o Senhor volte, de muitos. Mas se o Senhor voltar, se as trombetas soarem, o Senhor voltar para nos buscar, subiremos e lá com Ele estaremos para todos sempre. Aleluia! É essa a nossa convicção, é essa a nossa palavra, é essa a nossa pregação. Nós pregamos, irmãos, um céu, nós pregamos a salvação. Neste mundo teremos tribulação, dificuldades, lutamos, trabalhamos, buscamos uma vida confortável na medida do possível para a nossa família. Isso não é pecado, não. Mas o nosso coração, ele está no céu. O nosso coração está no céu. Porque por mais que conquistamos nessa vida, irmãos, daqui nada se leva, sabemos disso. Por isso o Senhor Jesus, Ele disse: olha, ajuntai tesouro no céu. Aleluia. Lá a traça não corrói, o ladrão não rouba. Por isso vamos ajuntar tesouro no céu. A igreja de Esmirna, aos olhos, quem sabe, deles ou da sociedade na época, eram pobres, mas aos olhos de Deus eram ricos. Eram ricos aos olhos de Deus, porque eram o herdeiro de todas as coisas que o Senhor Jesus havia conquistado na cruz. Herdeiros do reino de Deus. E essa palavra é para mim, é para você nesta noite. O que o Senhor tem para nós é muito excelente. Nenhuma tribulação, nenhuma luta que nós passamos pode ser comparada com tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Por isso, vale a pena continuar servindo ao Senhor. Vale a pena, quando estivermos dispersos, anunciar esta palavra, convidar as pessoas a vir à igreja. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, porque isso vai te fazer rico diante de Deus. Isso nos faz rico diante do nosso Deus. Amém?